Aleluia. Ela cuspiu. Amém. A paz do Senhor a todos. Boa noite. Vocês estão bem? Amém. Pega a sua Bíblia aí já. Abre em Mateus, capítulo 16. Louvado seja Deus. É bom estar em casa de novo. Deixa eu ficar fora de casa da saudade, né? Meu Deus do céu. Que bom estar em casa. Aleluia. A gente esteve aí ministrando em algumas igrejas nessas 2 últimas semanas. A gente fez uma turnê por aí. E essa é a 6ª vez que eu vou ministrar essa palavra em 2 semanas. E eu sei que algo especial o Senhor tem para você hoje. Como eu tenho dito em todos os lugares que eu fui ministrar essa palavra, talvez essa palavra não agrade você muito. Talvez essa palavra te deixe meio desconfortável. Essa palavra vem para te confrontar. Talvez no meio dessa mensagem você chegue à conclusão que a minha esposa falou que chegou nessa manhã. Eu acho que eu não sou crente, eu preciso aceitar Jesus. E minha esposa está ali, é a pastora Daiane. Sabe? E eu vejo que o evangelho verdadeiro faz isso com a gente. Você vai ver nos evangelhos onde Jesus ministrava a palavra, dificilmente alguém ficava em paz com aquilo que ele falou. As pessoas ficavam incomodadas com aquilo que Jesus falava. Ficaram tão incomodadas que chegaram a matar Jesus na cruz do Calvário. Porque o evangelho, queridos, ele mexe com a gente. Ele tira a gente no lugar de passividade e nos chama a um posicionamento. E a conclusão hoje é: ou você vai sair daqui firmado no Senhor, ou você abandona a sua fé e nunca mais serve a Cristo. Então se segure na sua cadeira. E em nome de Jesus, receba aquilo que o Senhor tem para tratar com você hoje. Amém? Mateus 16, 13. Diz assim: vindo Jesus às regiões de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu, o Filho do Homem, sou? E eles disseram: alguns dizem que é João, o Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois carne e sangue não revelaram isso a ti, mas o meu Pai que está no céu. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do céu, do reino do céu. E tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu. E tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. Então ele ordenou aos seus discípulos que não contassem a nenhum homem que ele era Jesus, o Cristo. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer na mão dos escribas e fariseus e ser morto e ressuscitar ao 3º dia. E Pedro, tomando, começou a repreendê-lo, dizendo: longe de ti, Senhor, isso não vai acontecer. Mas ele, virando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és uma ofensa a mim, porque não tens gosto das coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que vantagem tem o homem em ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, então recompensará a cada um segundo as suas obras. Em verdade eu vos digo, alguns dos que estão aqui não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Provavelmente você já ouviu esse texto algumas vezes. Como eu disse hoje de manhã, tem até uma música que saiu desse texto da Aníbal Soares, né? Tu és o Cristo. Você já deve ter ouvido mensagens acerca desse texto. Mas o Senhor, Ele colocou esse texto no meu coração para trazer na sua vida. Então eu sei que tem algo importante para você se lembrar ou aprender a partir desse texto. E qual era a situação aqui do momento? Jesus chega para os seus discípulos e faz uma pesquisa com eles.
Pergunta, o que estão dizendo acerca de mim? Quem dizem que eu sou? Então os discípulos, eles falam para ele o seguinte, alguns estão dizendo que o Senhor é João o Batista. Alguns estão dizendo que o Senhor é Elias. E alguns estão dizendo que o Senhor é Jeremias ou até algum dos profetas. Então Jesus pergunta para eles o seguinte, e vocês que caminham comigo, vocês que comem comigo, vocês que ouvem os meus ensinamentos, vocês que estão junto comigo todos os dias, quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro, corajoso, desponta na frente do mundo e como porta-voz de todos, ele diz o seguinte, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus chega para ele e fala assim, que bom, Pedro, que legal que você entendeu isso. Não foi por raciocínio humano que você entendeu isso. O Pai revelou isso para você, Pedro. E ele fala, tu és pedra e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Interessante que ele não fala que é sobre Pedro que ele ia edificar a igreja, é sobre esta pedra, sobre aqueles que entendem que Jesus é o Filho de Deus, sobre esta fé, essa mesma fé que agiu na vida de Abraão. Você não sabia, não sei se você sabia, mas Deus já chamou Abraão de pedra. Lá em Salmos vai dizer que Abraão é pedra também, porque sobre esta pedra daquele que tem fé e se movimenta a partir dessa fé, o Senhor firmará a sua igreja. Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus e entrega a sua vida a Ele. É sobre essa base que o Evangelho está firmado. Mas não é sobre isso que eu vou falar hoje. E o texto continua. E aí Jesus começa a contar para os discípulos qual que era então o plano do Senhor na vida dele ali, na terra. Ele fala, vai ser necessário nós voltarmos para Jerusalém. E lá em Jerusalém eu serei perseguido pelos meus perseguidores. E eles vão fazer-me sofrer. E eu vou acabar morrendo na mão deles. Então Pedro, começa a ficar assustado. Ele fala assim, como assim morrer? Como assim sofrer? Que negócio é esse que Jesus está falando que eu não estou entendendo? Por quê? Porque Pedro tinha uma expectativa no Messias. Pedro esperava um Messias diferente do que Jesus estava apresentando para ele. Então ele começa a ficar preocupado, chama Jesus num canto, como a gente faz com criança, e eu falei isso em todos os lugares, como a gente faz com criança quando está aprontando, sabe? Quem tem filho sabe, você chama no cantinho, tá bagunçando na igreja, você dá uma beliscada, fala assim, fica quietinho aí, não faça bagunça, você está na igreja. A Márcia sabe como é. Chamou no banheiro, já sabe o que vai acontecer, né? Não é para recitar um versículo. Mas você chama num cantinho, dá aquela corrigida no seu filho. Assim Pedro tentou fazer com Jesus. Chamou ele para o cantinho, Jesus vem aqui, puxou a orelha de Jesus assim, ei, vem cá. Que negócio é esse de falar de morrer? Para de falar disso. Tenha misericórdia de você mesmo. A gente não vai deixar isso acontecer. Fica tranquilo, eu estou aqui. Pedrão está aqui, não vai deixar você morrer. Aquele Pedro que cortou a orelha do soldado, aquele Pedro que era o cara que pensava que ele ia vencer através da espada, através da força. Por quê? Porque ele era um bom judeu. Como assim? Porque ele era um bom judeu. Os judeus esperavam um Messias libertador político. O Messias que ia restaurar a glória à nação de Israel. E ia restabelecer o domínio do povo de Israel sobre a nação de Israel. Por quê? Porque eles estavam sendo dominados pelo Império Romano. Eles não tinham autonomia na sua própria terra. A terra que Deus prometeu para eles e que eles tinham conquistado. E eles estavam esperando um Messias então, que viria e seria como Davi, o descendente de Davi, o filho de Davi, viria então e nos libertaria. Lembra que Davi matou milhares e centenas de milhares, até Saul ficou com invejinha? Porque Davi era um guerreiro, Davi ia para a luta, ele conquistava através do seu braço, através da força. Claro que era Deus que agia através dele. Mas eles esperavam um Messias como Davi. E aí Jesus chega falando sobre morte, sobre sofrimento, e Pedro fala assim, que negócio é esse de morte? Que negócio é esse de sofrimento? E ele vai então tentar repreender Jesus, e Jesus chama ele de Satanás. Fala, para trás de mim, Satanás. Imagine Pedro como é que ficou, Acabou de receber um elogio, já estava meio pomposo, porque Jesus tinha falado acerca dele, e agora Jesus chama ele de Satanás na frente de todo mundo, ele deve ficar meio constrangido. Eita, o que eu fiz? Sabe por que ele chamou Pedro de Satanás? Não porque Pedro era o Satanás, mas porque ele estava agindo como um. A proposta de Satanás foi essa para Jesus. Você não precisa sofrer, você não precisa morrer. Lembra no deserto lá? Você não precisa passar fome, você não é um filho de Deus. Transforma essa pedra em pão e coma.
Você não precisa passar por esse sofrimento que você está dizendo que vai ter que passar. Simplesmente se prostre, me adore, eu vou te dar tudo isso aqui que você está vendo. Essa era a proposta de Satanás. Já era dele, né? Tolo. Essa era a proposta de Satanás. E Pedro estava fazendo a mesma proposta para Jesus. Ei, você não precisa morrer não. Sofrer você não precisa. Fica tranquilo, a gente está aqui com você. Lembra que Pedro ainda falou para Jesus mais para frente, se for preciso eu até morro pelo Senhor. Pedro estava nessa expectativa. Eu vou ser um dos guerreiros de Jesus. Assim como os valentes de Davi, aqueles desprezados, eu serei um deles e vou lutar com o Messias. Mas o evangelho que Jesus veio trazer era um evangelho diferente. E a expectativa de Pedro foi frustrada. E o tema dessa mensagem é: qual é a sua expectativa no evangelho? Qual Messias você está procurando? Qual Messias você espera? Talvez o Messias que você está esperando não é o Messias que veio. Talvez o evangelho que você está vivendo não é o evangelho que Jesus nos trouxe. Talvez seja só uma parte do evangelho. Eu comentei nessa manhã e usei o exemplo de um bolo. A gente gosta de ver o evangelho como um bolo e a gente pega uma fatia desse bolo e se satisfaz com essa fatia, mas esquece que tem o restante do bolo. Como assim? Eu pego as partes que eu mais gosto do evangelho, tomo para mim e o restante eu deixo de lado. Não precisa. Eu pego a parte que fala sobre cura. Então eu pego e sirvo ao Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele pode me curar. Eu pego a parte que fala sobre ser abençoado financeiramente. Então eu sirvo ao Senhor. Por quê? Porque eu quero ser abençoado financeiramente. Mas a parte que fala sobre sofrimento, a parte que fala sobre morrer para mim mesmo, a parte que fala sobre negar a mim mesmo, essa parte eu deixo de lado. Eu só quero a parte que me agrada. A gente acaba fazendo isso com o evangelho. A palavra diz que nos últimos dias as pessoas não iam querer ouvir a sã doutrina. Elas iam sentir coceira em seus ouvidos. Então eles iriam ignorar a verdadeira mensagem e iam criar mestres para si de acordo com as suas próprias vontades, de acordo com aquilo que eles queriam ouvir. Eles iriam reunir os seus mestres, então se render a esses mestres. E nós vemos muitas pessoas fazendo isso dentro das igrejas. Somente buscando aquilo que lhe agrada. Quando o pastor cobra acerca de algo que não vai lhe agradar muito, ela já se espeta, ela já foge e corre para outro pastor que vai dizer aquilo que quer agradar ela. Aquilo que vai agradar o seu corpo, que vai deixar ela num bem-estar, num conforto na presença de Deus. E muitas pessoas acabam corrompendo o verdadeiro evangelho de Cristo. Eu quero que você entenda, querido, aqui, que eu não estou dizendo que eu sou contra a cura, que eu sou contra você ser próspero financeiramente, que eu sou contra você ter uma paz. Eu não sou contra essas coisas, mas o evangelho não é só isso. E a gente precisa entender. A gente não pode pegar só uma fatia do bolo, a gente precisa do bolo inteiro, queridos. O evangelho, querido, é padecer sofrimentos e perseguições. O evangelho é para morrer. Jesus falou: aquele que quiser vir após mim precisa primeiro negar a si mesmo. Por que eu tenho que negar a mim mesmo? Porque você é mau, querido. Não sei se você queria ouvir de mim hoje assim: nossa, como você é bonzinho, papai te ama. Eu estou aqui para dizer: você é mau, querido. Essa é a verdade. Nós cremos, e eu gosto de deixar isso bem claro aqui. E eu sei que o pastor Abner concorda comigo. Nós cremos na depravação total. Concorda, pastor? Concorda. Sabe o que significa isso? O pecado de Adão corrompeu a humanidade por completo. Não tem mais nada de bom em você. Sabe o que a sociedade quer te ensinar? Que você nasce como uma folha em branco. Então, na medida da vida, essa folha vai sendo escrita ou manchada pela sociedade, pelos pais, o ensinamento dos pais e aquilo que acontece à sua volta. E vai formando o ser humano mal ou bom que você é. Isso é mentira, você já nasce no pecado. Quer ver uma forma bem fácil de você entender isso? Não eduque o seu filho para você ver o que acontece. Não corrija o seu filho. Não diga para ele que é errado mentir. Não diga para ele que é errado roubar. Não diga para ele que é errado se prostituir. E deixa ele seguir sozinho para você ver o que ele vai fazer. Ele vai fazer o que é bom? Sabe por quê? Porque ele é mau. Sabe aquela criança fofinha que se diz: meu Deus, não tem pecado nenhum. Ela já nasceu no pecado. Se a gente não corrige a criança, ela vai pender para onde? Para o pecado, porque a sua natureza está corrompida. Por isso que a gente corrige a criança dizendo assim: olha, é feio mentir.
A gente pega a Fernandinha, ela fala assim, ó, Fernandinha, é feio mentir. Não pode mentir. Olha, Davi, se você pegar isso aqui que não é seu, você vai levar uma surra. Porque não pode roubar, isso é errado. E a gente corrige a criança para que ela seja uma pessoa melhor. Mas tenta não corrigir uma pessoa para você, uma criança para você ver o que acontece com ela. Isso mostra que nós somos maus. A gente precisa reconhecer isso, queridos. Nós somos maus. Nós não queremos a presença de Deus. Nós não queremos as coisas de Deus. Nós não queremos agradar a Deus. A nossa natureza humana não quer Deus. Como que você sabe disso, Pierre? Eu sei disso a partir da palavra. Romanos, no capítulo 1, 2 e 3, vai falar sobre o homem e sobre a culpabilidade humana. E o que vai dizer? Que os homens trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas, a sua imagem e a sua semelhança. O homem não quis a Deus. Quer ver outro texto? Na palavra diz em João, que a luz veio ao mundo, em João capítulo 1. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. O ser humano não quer Deus. Essa é a verdade. E a gente precisa negar a nós mesmos essa natureza má. Nós precisamos negar ela. Nós precisamos deixar ela. Nós precisamos fazer morrer essa nossa natureza humana má. Isso só acontece através de uma ação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo vem e nos convence. O Espírito Santo vem e nos confronta com uma palavra como essa e nos diz, olha, você precisa se arrepender. E o Evangelho começa com esse passo, arrependimento. Esse é o primeiro passo do Evangelho. E na verdade é o passo que a gente tem que dar todos os dias. Arrependimento atrás de arrependimento. E arrependimento não é remorso, querido. A maior evidência de um arrependimento é a mudança. É abandonar o pecado, é deixar do pecado. Não adianta você dizer para mim que se arrepende dos seus erros se você continua a cometê-los. Você não se arrependeu. Você precisa mudar de atitude, querido. Não dá mais para viver servindo a sua vontade, aos seus próprios benefícios e deixar a vontade de Deus de lado. Não dá, querido. Você precisa se arrepender. Você precisa deixar desses pecados de estimação que você vive alimentando. Os demônios que você cria, só você pode matá-los. Já diria uma música. Querido, a gente precisa abandonar o pecado. A gente precisa abandonar o nosso eu. A gente precisa abandonar a nossa natureza humana pecaminosa e se voltar para Deus. Negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz. Quem pega a cruz vai para onde? Vai surfar? Quem pega uma cruz vai para o shopping? Quem pega uma cruz vai fazer o quê? Qual que é o fim de quem pega uma cruz? Alguém sabe me responder? É para morrer, querido. Quem pega uma cruz, o seu fim é a morte. Jesus te convida a vir após Ele, negar a você mesmo, tomar a sua cruz e ir para morrer. Morrer para você mesmo. Não tentar salvar a sua vida, porque quem tenta salvar, perde. Mas quem perde a sua vida, por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, esse vai então encontrar, vai achar a vida, querido, verdadeira, que está em Cristo. Nós precisamos tomar a nossa cruz. Nós precisamos viver o Evangelho por completo. Se tem que padecer sofrimentos, eu vou padecer sofrimentos. Se tem que chorar muitas vezes, eu vou chorar. Se tem que muitas vezes permanecer apesar das dificuldades, eu vou permanecer. Mas eu quero a vontade de Deus na minha vida. Isso é que é abraçar o Evangelho por completo. Saber que, queridos, as prioridades de Deus não são as suas. Sabe, querido, a nossa mente é tão pequena. Tão pequena. A gente às vezes pensa que Deus pensa como a gente pensa, mas não é assim que funciona. Lembra daquela situação onde tinha um homem paralítico e esse homem foi descido ali na casa onde Jesus estava, colocaram ele na frente de Jesus, desceram ele lá, que queriam que ele fosse curado. E quando aquele homem chega na frente de Jesus, qual é a primeira coisa que Jesus diz para ele? Levanta e anda. Seja curado. Vai, levanta daí. O que ele falou? Perdoados estão os teus pecados. E daí todo mundo começa a ficar confuso. Como assim?
devia ter curado o homem. Peraí, mas como que ele pensa que tem autoridade, Giovanni, para perdoar pecados? Jesus, sabendo de tudo aquilo, fala assim, então, para que vocês saibam que eu tenho autoridade para perdoar pecados, esse homem vai ser curado. Aí, levanta e anda. E aquele homem foi curado. Mas a prioridade de Jesus não era curar aquele homem. A prioridade de Jesus era salvar aquele homem. Nem sempre a prioridade de Deus vai ser te curar, querido. Nem sempre a prioridade de Deus vai ser te curar. Isso às vezes deixa a gente assustado. Como assim a prioridade de Deus não é me curar? Deus não vai me curar? Claro que Ele te cura, querido. Eu já falei que eu não sou contra a cura. A gente teve testemunhos de cura aqui. Mas a prioridade de Deus é a sua salvação. Por quê? Porque a cura, querido, eu sei que foi testemunhado aqui, mas a cura é algo tão pequeno se comparado à vida eterna. Eu sei que choca isso. Eu sei que choca isso. Outra coisa que a gente pensa e espera do reino, que a gente vai ter paz. A gente pensa que servindo ao Senhor a gente vai ter paz, acabou os problemas, vai ficar tudo numa boa. Só que o nosso conceito de paz é diferente do conceito bíblico de paz. O nosso conceito de paz é silêncio. Ou seja, não tem problema, as contas estão pagas, né? A minha família não está brigando, está todo mundo bem. O meu ministério está fluindo tudo ok. Está tudo ok, meu emprego, eu tenho um salário ótimo, eu tenho uma boa casa, tenho um bom carro. Isso é o nosso conceito de paz, querido. Esse é o nosso conceito de paz. A nossa paz é condicional, precisa de silêncio. É condicionada ao silêncio. Mas a paz que o Senhor tem para te dar é uma paz que funciona apesar do barulho. Apesar das dificuldades, a paz que Deus tem para te dar vem mais como uma certeza de estar na vontade dEle do que um sentimento onde você se sente, eu estou tranquilo. Porque eu te pergunto, Jesus no Getsemane, como que ele estava? Estava feliz? Estava sorrindo, agora eu vou morrer. Manda a cruz, manda no peito que agora eu vou morrer, estou feliz da vida. Ele estava angustiado, querido. Ele estava sofrendo a ponto de fazer oração e pedir para Deus, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Está doendo muito, está doendo, está difícil, eu estou sofrendo. Porque fazer a vontade de Deus muitas vezes vai te trazer sofrimento. Muitas vezes vai te fazer chorar. A palavra diz que aquele que busca viver piedosamente padecerá perseguições, queridos. A gente entende por meio da palavra que a gente anda na contramão do mundo. Tenta pegar uma rua na contramão para você ver o que acontece. Um pouquinho você vai conseguir desviar dos carros para não bater. Mas vai chegar um momento que você vai bater, querido, de frente com outro carro. E isso vai te trazer consequências. É assim que a gente vive no mundo. A gente está na contramão. E tem momentos que aquilo que a gente está pregando e vivendo bate de frente com o sistema do mundo. E isso nos machuca. Isso traz consequências que não são muito boas para o nosso bem-estar, para o nosso comodismo. Mas a gente precisa permanecer. A gente não pode desistir. Porque a gente sabe que os sofrimentos aqui em nada se comparam com a glória que em nós há de ser revelada em Cristo Jesus. A gente sabe que a gente pode passar por dificuldade aqui nessa terra, mas aquilo que Deus tem preparado para a gente no céu, queridos, é muito, muito e muito melhor. A palavra diz que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Não se preocupe, Deus, Ele está vendo tudo que você está passando. Ele está vendo. Ele não é um Deus distante que enquanto você está lá no deserto, Ele está longe vendo. Quando o povo passou no deserto, Deus estava com eles lá. Ele não saiu fora, Ele não abandonou eles. Ou seja, querido, no momento de dificuldade, Deus vai estar com você. Vai estar te encorajando, vai estar te fortalecendo. E quando você começar a afundar, né, Carmen? O Senhor vai estar lá para estender a mão e te puxar de novo. Falar, ei, eu estou aqui com você. Continua fazendo a minha vontade que você vai passar por isso. E passou, não passou, Carmen? Mas a gente não pode desistir. Tem que permanecer. Mesmo que isso traga sofrimento para nós. A palavra diz que bem-aventurado é os que choram, porque serão consolados. Ou seja, nós vamos chorar. A gente chora, né, cara? Quando estava no hospital, você não estava sorrindo, você não estava feliz da vida. Manda a Covid para mim. Você não estava assim. Você estava chorando. Mas você foi consolada, não foi? Essa palavra, como disse o Nenê, é verdade, queridos. Por mais que a gente passe por dificuldade, luta, provação, o Senhor está com a gente.
A gente tem a certeza que Ele está caminhando conosco no meio do caos. Então a gente precisa entender isso sobre o reino dos céus e não pegar só as partes que nos agradam. Não dá para pegar só a parte boa do evangelho, querido. Tem que pegar tudo. A gente precisa pegar o evangelho como um todo, querido. Não dá para pegar só a parte religiosa do evangelho e viver com base nisso. Como assim, Pierre? Achar que servir ao Senhor é só vir na igreja um domingo. Achar que servir ao Senhor é só pegar essa Bíblia para ler na hora do culto domingo, querido. Você não é crente, você é religioso. Você não encontrou Jesus ainda. Se o seu momento de oração se resume a só quando você está aqui, querido, desculpa, você não tem saudade da presença de Deus. Você tem saudade do jardim do Éden. Onde não precisava trabalhar, onde era tudo tranquilo, era só comer e dormir. E é isso que a gente tem saudade, pastor Michele, do jardim e não da viração do dia. O que você gasta mais o seu tempo fazendo? Buscando relaxar, buscando descansar. Quando você tem um tempo livre, o que você busca fazer? Eu preciso descansar, eu tenho que passear, eu tenho que curtir, tenho que fazer alguma coisa. Porque eu estou muito cansado, estou trabalhando o tempo todo e eu preciso descansar. Se o seu descanso não for na presença do Senhor, se o seu prazer não for na presença do Senhor, você não tem saudade da presença, você tem saudade do jardim. E o Senhor não veio restabelecer o jardim, Ele veio restabelecer a presença. O céu é maravilhoso não porque vai ter um jardim, mas porque a presença de Deus vai estar lá. É por isso que o céu é céu e por isso que o inferno é inferno, porque Deus não vai estar lá. Por isso que é tão terrível e porque eu não quero ir para lá. Não é porque vai ter fogo, queridos. Não é porque os bichos vão comer você por toda a eternidade. Mas é porque a presença não vai estar lá. E longe da presença de Deus, o que sobra é morte, é sofrimento. O Senhor, Ele quer te dar a presença, querido. Ele quer restabelecer em você a presença. A glória de Deus que a gente perdeu lá no jardim. Ele quer restabelecer na sua vida. Mas para isso, a gente precisa abraçar o evangelho como um todo. Eu preciso negar a mim mesmo. Eu preciso tomar a minha cruz. Eu preciso fazer a vontade de Deus. Seguir essa palavra não só nas partes que me agradam, queridos. A gente precisa se arrepender. Não dá para viver no pecado e ainda viver tentando fazer a vontade do Senhor. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Eu sei que isso te deixa desconfortável, mas é o que a Bíblia me diz. Não dá para servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Não dá. Desculpa falar isso para você. Pierre, mas eu não consigo. Essa Bíblia me diz ao contrário. Só se isso aqui é mentira, e eu sei que não é. Não consigo deixar do meu velho eu. A morte de Cristo da cruz não foi em vão. Foi para que você fosse livre do domínio do pecado. De uma vez por todas. A palavra diz em Hebreus que era necessário ano após ano se oferecer sacrifício pelo pecado. Por quê? Porque a lei não era capaz de transformar a minha natureza. Eu era escravo e continuaria a ser escravo. Mas diz que Cristo, de uma vez por todas, nos livrou do domínio do pecado. O pecado não é mais o seu Senhor. Deus é o seu Senhor. Antes de Cristo você podia dizer assim: eu não consigo, pastor. Minha vontade me domina. Realmente, escravo do pecado, não tenho o que fazer. Mas depois de Cristo você dizer que não tem como, querido, vai ler a Bíblia. Vai conhecer Jesus. Vai conhecer Jesus. Talvez você me odeie depois dessa mensagem, mas eu vou dizer o que está escrito aqui. Você precisa servir a Deus. Você precisa viver o evangelho como um todo e não só o que te agrada. Não adianta vir aqui na igreja buscar uma paz de espírito. Ai, que bom tá lá, o louvor me agrada. Ai, que bom tá lá, a mensagem amacia o meu ego. Querido, a mensagem não é para te amaciar, é para te confrontar. Eu não estou aqui para te agradar. Porque o que Deus tem para você é muito maior. Bem-estar emocional é tão pequeno. Passa tão rápido, né, pastora Abigail? É só vir um problema que acabou. O que Deus tem para te dar é para a eternidade, queridos. O que Deus quer para você é para sempre. Ele não quer te dar uma paz momentânea. Ele não quer te dar um bem-estar na hora do louvor, querido. Ele quer te dar a presença dele. Para de buscar coisas pequenas de Deus. Pare
para de buscar, não é isso que Jesus prometeu. Ele disse que veio trazer espada, não disse que veio trazer paz. Queridos, todos aqueles que se encontraram com Cristo, Ele os chamou a ter um posicionamento. Lembra do jovem rico? Se encontrou com Jesus, falou para ele: ei, o que eu preciso fazer para entrar nesse reino aí? Ele falou: o que está escrito na lei, como que você lê, como que você interpreta? Ele falou: então, está escrito lá que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. Você tem feito isso? Tenho feito tudo isso. E Jesus olha para ele, porque Jesus não vê como a gente vê, e ele vê o coração daquele jovem. Ele diz assim: falta uma coisa para você ser perfeito. Ele fala: é só falar que eu faço. Falou, eu faço e eu vou ser perfeito. Que nem aquela brincadeira que a gente faz, né? Só falta humildade. E Jesus fala para ele: então faz o seguinte, pega toda a sua riqueza, vende, dá o dinheiro para os pobres e me segue. E aquele homem fica desconcertado. Por quê? Porque o coração dele estava no seu dinheiro. Não é pecado ser rico, querido. Se você for rico, que bênção, me abençoe. Fico feliz da vida. Mas se o seu coração está na riqueza, isso é pecado. O Evangelho te chama a um posicionamento. Você precisa entregar o seu coração a Cristo por completo. Aquele homem não quis fazer isso. Ele ficou constrangido, porque o Evangelho nos constrange, abaixou a sua cabeça e foi embora. Talvez você faça isso hoje. Talvez você fique constrangido com essa mensagem, abaixe sua cabeça, finge que não ouviu e vá embora. Mas a minha parte eu fiz. Você é indesculpável perante Deus. Mas que bom, como eu disse por Abner hoje à tarde, que bom vai ser se você se arrepender. Que bom vai ser se você entender essa palavra e dizer assim: ei pai, eu entendi, eu não presto. Eu entendi, eu sou um miserável. Como o publicano que batia no peito e falava: eu sou um miserável, eu preciso da misericórdia de Deus. Eu entendo que a misericórdia de Deus é a causa de eu não ser consumido. Que bom vai ser se você fazer isso. Porque aquele que chega com o coração contrito e quebrantado na presença de Deus, esse ele não despreza. Esse ele aceita, esse ele abraça. Esse ele transforma, esse ele dá uma chance de nova vida, como ele fez com aquela mulher pega em adultério. Ei, perdoados estão os seus pecados, vai e não peques mais. O que eu tenho para você é uma nova vida, não uma vida condicionada e movida pelo pecado, mas uma vida condicionada e movida pelo meu Espírito Santo. Se antes você dava fruto para a morte, agora em Deus você vai dar fruto para a vida. A minha vontade se concretizando através de você. É isso que Deus tem para te oferecer hoje. E as pessoas vão para o inferno, querido, não simplesmente por causa dos seus pecados cotidianos, mas pelo seu maior pecado: negar a salvação em Cristo Jesus. Esse é o maior pecado que alguém pode cometer. Queridos, Deus quer te salvar. Deus quer te salvar. Ele quer te dar uma nova vida, Ele quer te levar para o céu junto com Ele. Mas você precisa entender algo muito importante que as pessoas hoje não estão entendendo. O amor de Deus é incondicional, o perdão não. Como assim, pastor Pierre? Deus te ama, independente do que você faça ou deixe de fazer. Isso não vai mudar. Mas o perdão dele é condicional. Precisa de arrependimento, senão não há perdão. Se não houver arrependimento, não tem perdão. E os universalistas piram, né, pastor? Porque eles pensam o seguinte: né, Jesus morreu na cruz por toda a humanidade, então independente se eu me arrepender ou não, se eu entregar a minha vida a Cristo, eu estou salvo, porque Ele morreu pelo mundo todo. A minha palavra diz diferente. Diz que eu preciso me arrepender. A palavra diz que aquele que diz que não tem pecado, já pecou. Mas aquele que confessa, aquele que se arrepende, aquele que entende, aquele que abandona o pecado, ele é fiel e justo para perdoar todos os pecados e purificar de toda a maldade. Aquele que confessa, aquele que se arrepende. O perdão de Deus é condicional. E talvez isso te deixe meio borocochô hoje. Mas se for a tristeza produzida pelo Espírito Santo, é ótimo, porque leva ao arrependimento. Que em nome de Jesus nós possamos tomar uma firme decisão hoje. Eu quero servir a Cristo. Eu quero a vontade de Deus para mim, não a minha. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim, independente se isso me traga sofrimento ou não. Eu quero o que Ele tem para mim. Como eu já falei, Deus vai te abençoar, querido. Isso é fato. Ele tem prazer de abençoar a gente. Ele cura a gente, pastor Pedro. Ele abençoa a gente financeiramente, pastor Abigail. Ele nos dá paz. Nos dá alegria.
Mas isso não é todo o Evangelho. E é isso que a gente precisa entender. É isso que eu quero que você entenda. Entenda que Ele é a nossa paz. Entenda que Ele é a nossa alegria. Entenda que Ele é tudo o que você precisa. Ele é o eu sou. Tudo que você precisa está em Cristo. Para de buscar em outras coisas. Não vai te preencher. Essa é a verdade. O que a gente perdeu lá no jardim foi a presença. E é só Cristo que restabelece a presença de Deus em nós. Todas as outras coisas podem até te trazer um bem-estar momentâneo, te anestesiar. Momentaneamente, como alguns pastores da teologia do Conte fazem hoje. Anestesiam as pessoas para elas irem para o inferno. Mas vai chegar um momento que a conta vai bater. E vai chegar. Todos vão de prestar contas perante Deus. Pierre, você está tentando me assustar? Não, estou te falando a verdade, querido. Essa é a verdade, essa é a palavra de Deus. Não tem outro meio. Pedro tentou por outro meio. Pedro pensou, vamos tentar outro caminho, pastora Michele. Porque esse negócio de sofrer é muito complicado. Morrer então não precisa. Jesus falou assim, para de agir como um Satanás. E eu digo para você hoje, se você pensava assim, para de agir como um Satanás, querido. Age como aquele que entende. A palavra diz que o reino dos céus é comparado a um homem que achou um campo e dentro desse campo tinha um tesouro. O que ele fez? Vendeu tudo que ele tinha e comprou o campo. Por causa do tesouro. O evangelho é exatamente isso. E para exemplificar, eu trago o exemplo de Paulo. Paulo, ele disse que ele era hebreu de hebreus, fariseu. Era um cara respeitado e tinha muitas coisas que ele podia se orgulhar e se vangloriar. Mas então, quando ele conhece a Cristo, ele considera tudo isso como lixo. E ele deixa de tudo isso. Escória, esterco. Há uma versão que diz. Porque quando a gente encontra Cristo, a gente entende que o tudo anteriormente que nós pensávamos que era tudo, é nada. E tudo que a gente precisa está nele. E a gente deixa o resto. Eu não quero mais isso aqui não é nada. Eu encontrei uma coisa muito mais valiosa. E é Jesus Cristo, e eu quero Jesus Cristo. É isso que a palavra está dizendo. Hoje eu estou te apresentando esse tesouro valioso. O que você vai fazer? Você vai vender tudo? Você vai deixar tudo e seguir esse Cristo e comprar esse tesouro? Ou você vai fazer como o jovem rico, abaixar a sua cabeça e ir embora como se nada tivesse acontecido? É esse o posicionamento que a palavra traz para mim e para você hoje. Se coloque de pé em seu lugar. Eu sei que uma mensagem como essa não tira a glória a Deus da boca de ninguém. Acaba todo mundo meio assim, eu vou matar esse piá no final do culto. Mas tudo bem. O importante não é que você fique gritando ou chorando aqui no meio da mensagem, mas é que você entenda. Se você entender isso aqui que eu disse hoje e aceitar isso em seu coração, a sua vida vai ser totalmente diferente. A sua forma de ver o mundo vai mudar a partir de hoje. Isso é o mais importante da mensagem. Igual o meu discipulador, eu não sei fazer aquele momento de comoção no final da mensagem, né? Coloca uma música mais aí emotiva, vamos chorar agora. A gente não consegue fazer isso, né? A gente nunca aprendeu, né? Talvez é porque isso não é tão importante. Mas a gente aprendeu a falar a verdade. Oi? Tomara que nunca aprenda, né? Assim tá bom. Mas a gente aprendeu a falar a verdade. É isso que a gente prega aqui. Talvez você saia daqui pensando, nunca mais volto nessa igreja, vou procurar uma igreja que fale aquilo que eu quero ouvir. Querido, você vai estar se enganando. Desculpa eu te falar isso. Você vai estar se enganando. Porque todo pastor que se preze, toda igreja que se preze, vive por essa palavra. E essa palavra não muda. É isso que está escrito aqui. Então você pode fugir, ou você pode abraçar o reino. Amém? E que você faça essa escolha nessa noite em nome de Jesus. Eu vou orar por você. Você vai fazer a sua oração. E se você entendeu essa mensagem e quer se arrepender, você vai se arrepender na presença do Senhor, dizendo: Pai, eu entendi, eu sou miserável. Eu entendi, eu sou pecador e eu preciso de Ti. Senhor, vem me transformar. Eu quero entregar a minha vida por completo ao Senhor. Não quero só uma parte do Evangelho. Não quero só a parte boa do Evangelho. Eu quero o Evangelho por completo. Eu quero o Senhor e tudo aquilo que vem contigo. Que você faça essa oração nessa noite. Amém? Curva a sua cabeça. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra. Ela é poderosa e eficaz para corrigir, para exortar, para confrontar, Senhor Pai. Essa palavra me confrontou, Senhor Pai, e me confronta toda vez que eu a prego.
Que em nome de Jesus nós possamos ter um posicionamento, Senhor Pai, na sua presença. Que não venhamos querer só a parte boa do Evangelho. Que não venhamos querer somente os benefícios do Evangelho. Mas que venhamos ter um posicionamento daquele que entendeu, Senhor Pai, o que a parábola diz. Que o Evangelho é como um grande tesouro. E que, Senhor Pai, nós possamos vender, deixar de tudo aquilo que nós tínhamos como segurança, como aquilo que trazia para a gente um lugar de refúgio, e possamos entregar a nossa vida por completo ao Senhor. Possamos, Senhor Pai, viver este evangelho do negue-se, possamos viver esse evangelho da cruz, possamos viver esse evangelho, Senhor Pai, que a sua palavra nos trouxe, e que terá como fim a vida eterna, Deus Todo-Poderoso. Que em nome de Jesus nós possamos abraçar o reino, nós possamos, Senhor Pai, aceitar este reino, aceitar este evangelho, aceitar este Cristo que o Senhor nos trouxe hoje por meio da sua palavra. Eu peço, abençoa aquele que tomou a decisão correta hoje, negou a si mesmo e decidiu entregar a sua vida a Cristo, decidiu viver pela causa do evangelho. Senhor Pai, que em nome de Jesus, aquele, Senhor Pai, que não deixou essa palavra descer ao coração, tenha mais oportunidade na sua presença. Que em nome de Jesus possamos ter um firme posicionamento na sua presença e te seguir, Senhor Pai, custe o que custar, Pai. Que possamos chegar no final da nossa vida como o apóstolo Paulo dizendo: completei a carreira, guardei a fé, fiz aquilo que o Pai me mandou fazer e agora me está guardando a coroa que o Senhor tem para me dar, a presença, a herança que é a presença de Cristo. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a vida de cada um, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus, pastora Abigail, em nome de Jesus.